irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: A vós que me escutais, eu digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir. E se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem, somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores, para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar coisa alguma em troca. Então, a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Dai, e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando esta palavra de Deus chega aos nossos ouvidos, vem até aquela pergunta: será que preciso fazer homilia? É tão claro a mensagem do Senhor. Esta exigência que faz parte da nossa vida humana. Ou seja, crescer nesta arte do amor, a partir de Deus. Isso é essencial. Mas aí, queridos irmãos e irmãs, nós, tendo consciência de que é um exercício muito árduo, exigente mesmo, trilhar esse caminho, então é claro, aí sim é importante aprofundarmos, mergulharmos naquilo que Deus está dirigindo a nós neste dia, nesta manhã. Lembrando que nós somos peregrinos de esperança, né? Ano jubilar. Estamos a caminho da casa que Deus Pai preparou para todos nós.
Essa casa que está acolhendo a nossa querida irmãzinha Eutivira, é isso, né? Euvirita, eu sabia que o nome é diferente o nome. Ela trabalhou aqui conosco também em Cascavel há alguns anos. Mais de 40 anos. Essa nossa querida irmã que foi acolhida por Deus. Mas para dizer que como ela foi acolhida, nós também um dia queremos viver esta graça que eu sempre gosto de pensar. É a maior graça que Deus, Ele reservou para todos nós. De podermos participar plenamente da sua vida divina. Ele nos criou com este propósito, para que participemos plenamente da vida e vida eterna. Mas, enquanto não chega esse dia, repito, somos peregrinos. E é nessa caminhada que nós vamos aí procurando aprofundar os ensinamentos de Deus. É que nós vamos aí mergulhando mais e mais nos valores do Evangelho, nos valores do reino. Então aí a liturgia de hoje traz para nós, eu gosto de dizer, essa receita tão clara, né? Como é importante aprender a dar este passo além. Porque a lógica deste mundo é muito fácil de compreender, porque nós já vivemos em muitos momentos, né? Se alguém dá um grito comigo, qual que é a tendência que vem na hora? Dar um grito também. Às vezes não com a mesma moeda, às vezes até de forma mais agressiva ainda. E nós quando olhamos esta nossa sociedade, esse nosso mundo, nós sabemos que existe uma lógica, aí um modo de pensar movido pelo ódio, pela vingança, pelo desejo de fazer mal ao outro, de destruir o outro. Como, de fato, quebrar esta lógica? Aí nós temos, hoje, nesta liturgia, a receita, ou seja, o caminho que o Senhor, Ele propõe para cada um de nós. E nós queremos, portanto, como discípulos missionários, acolher esta proposta do Senhor. Então, esta arte de aprender, como disse, dar um passo a mais. Alguém, de repente, me detesta. Alguém, de repente, deseja o mal, deseja até a minha morte. Eu sou ainda chamado a pensar naquela pessoa e buscar em Deus a graça para ainda abençoar aquela pessoa no meu coração. Para dizer ao Senhor, Senhor, abençoe aquele meu irmão, abençoe este teu filho que está movido pelo ódio. Então eu sou chamado ainda a dirigir a Deus preces e pensando no bem daquela pessoa. Então esta, como disse, é a mensagem muito clara que nós temos neste Evangelho de São Lucas. Quando de repente somos chamados ao desapego, que é outra característica do discípulo missionário. Quando coloca aqui, se alguém te toma o manto, dê também a túnica. Então é o exercício do desapego diante das coisas materiais. E nós sabemos que para alguns é um exercício muito grande também. Sobretudo, novamente, voltando para a nossa sociedade, movidos pela ganância, pelo apego aos bens materiais. Quanta destruição pessoas causam, quantas desgraças acontecem no mundo por causa do apego a bens materiais, as coisas deste mundo. Ou até as guerras que nós temos por aí são frutos dessa ganância presente no coração humano e tantas outras situações de morte que nós temos. Amanhã nós estaremos dando abertura também, já à campanha da fraternidade, a destruição do meio ambiente, desta casa comum. Por quê? É a ganância, nós sabemos disso.
É o desejo de acumular, de produzir de forma desenfreada, sem respeitar esta casa que Deus concedeu para que pudéssemos viver uma vida digna. Então a destruição do meio ambiente é fruto também, né, desta ganância. Então quando aqui diz, é preciso dar também a túnica, como fazer este caminho? Exercitar cada vez mais o desapego, não deixar com que este desejo de possuir possa cegar a cada um de nós, possa ofuscar a nossa mente, possa fechar o nosso coração. Então aí nós, repito, acompanhamos tantas destruições por causa também destes apegos aí. Dá a quem te pedir. Se alguém tirar o que é teu, não peças que devolva. Ou seja, palavras tão claras que aqui Jesus dirige aos seus discípulos daquele tempo e para os discípulos de hoje, que somos todos nós aqui, e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, pela Rádio Colmeia também. Claro que a questão mais importante é essa. Nós temos que lembrar que Deus é o Senhor da nossa vida. A nossa vida provém de Deus. E Deus é amor. Deus é misericórdia. Deus é bondade, conforme cantamos no Salmo. Deus é compaixão. Então nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então nós somos criados no amor. Nós somos criados para viver o amor. E em vista deste amor pleno também. Então, o amor é algo que está dentro, impregnado também no nosso ser. Então, nós somos capazes, creio que é importante termos isso presente. Nós somos capazes de trilhar esse caminho do amor, porque é Deus quem nos criou. Somos capazes de trilhar este caminho de um amor exigente, conforme o Evangelho coloca hoje. Como disse, de saber querer o bem, de desejar o bem, de abençoar aquele que não gosta de nós, aquele que deseja até a nossa morte. Eu preciso repetir para mim mesmo, sou capaz de trilhar esse caminho do amor, porque quem me criou é o Deus misericordioso, é o Deus amor. Porque aquela frase, olha, não, isso eu não consigo perdoar. Já ouviram essa frase? Quem é que já disse essa frase? Levante a mão, por favor. Mas não está dizendo hoje, mas já disse no passado? Ah, é bom levantar a mão aqui. Essa maneira de olhar para si mesmo não é verdadeira. É enganosa. Porque eu preciso criar esta convicção. Sou capaz porque Deus me capacitou. Não é por mim mesmo. Então Deus me deu essa graça de poder crescer cada vez mais nesta arte de amar. Que bom, queridos irmãos e irmãs, já no Antigo Testamento, hoje a liturgia apresenta para nós um exemplo tão bonito de alguém que soube devolver não com a mesma moeda, alguém que soube reagir de forma diferente. Aí nós temos na primeira leitura, né, a história de Saul, mas acima de tudo, trazendo a figura de Davi também. Saul, movido pelo ciúme. O ciúme destrói. Movido pela inveja, porque Davi estava numa ascensão, estava sendo benquisto pelo povo. Então Saul queria fazer de tudo para acabar com a vida de Davi. Olha a imagem, com 3.000 homens sai à procura de Davi, para dizer que a força do mal era muito grande. E de repente, Davi recebe de Deus, né, uma provação, porque diz a leitura que Deus mandou um sono para Saul e todos os soldados, e todos caíram no sono profundo. Nesta hora, Davi teve a oportunidade de chegar pertinho de Saul,
viu a lança do lado. E o companheiro de Davi até insistiu, né? Foi até aquele diabinho ali provocando. Ah, agora é a hora. Agora devolve com a mesma moeda. Agora você tem oportunidade. Mas aí a atitude de Davi, como disse no Antigo Testamento, para nós já é uma grande lição. Não vou levantar a mão contra o ungido do Senhor. Ou seja, aí nós temos algo também que deve tocar profundamente. Respeitar a vida como um dom precioso que cada pessoa recebeu. Então, aí é aquilo que nós defendemos como cristãos católicos, e não só cristãos católicos, outros cristãos também. A vida, ela tem um respeito que está além da nossa compreensão. Então, jamais quando eu tenho esse olhar voltado para Deus, jamais vou tirar a vida ou querer dizer que a vida de alguém não tem valor e pode ser tirada. Seja aborto, seja eutanásia, seja pena de morte, eu sempre vou detestar todo este comportamento, toda esta prática. Porque o meu olhar, o meu coração, ele está voltado para o Deus da vida. E Deus que colocou em mim também esta capacidade de respeitar a vida como um dom precioso. Mesmo que aquela pessoa tenha comportamentos totalmente contrários, mas ainda a vida continua sendo um dom precioso. Então esta imagem de Davi, que ali não tira a vida de Saul, me faz pensar também nesta exigência na caminhada de cada um que é discípulo de Jesus. A vida é dom precioso e precisa deste respeito. Mas ao mesmo tempo aqui, esta capacidade de não revidar com a mesma atitude do outro também. Bom, queridos irmãos e irmãs, eis aí, portanto, a palavra que Deus dirige, né, a todos nós aqui, e repito, também aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação, pela Rádio Colmeia. Então Deus quer que nós possamos viver cada vez mais movidos por estes valores. Queremos um mundo melhor? Queremos. Queremos uma casa comum mais cuidada, mais respeitada? Queremos que haja uma mudança nesta questão climática? Queremos. Mas Deus olha para cada um de nós e diz: eu conto com você. Deus, Ele conta com cada um de nós. Precisamos, então, fazer com que a nossa vida seja pautada cada vez mais por estes valores. Então, que Deus encontre em nós aquela abertura, aquela docilidade, e possa agir com a força do seu Espírito em nossa vida. E esta lógica que está presente no mundo, na sociedade, seja destruída pela lógica do amor. A lógica do ódio, da maldade, que esta lógica seja destruída pela força da lógica do amor, e o amor a partir do Evangelho, a partir do reino. Não é somente amar aquele que me agrada. O Evangelho é claro. Amar, sobretudo, aquele que se diz inimigo, aquele que amaldiçoa, aquele que calunia, enfim, aquilo que está bem claro na passagem de hoje. Então, para encerrar, que esta abertura no coração de cada um de nós esteja escancarada, esteja muito aberta, e Deus realize essa graça em nós e por meio de nós no mundo em que vivemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.